Saber que você está aqui no Devocional 2024 é uma das coisas que me deixam feliz, porque eu sei que tem beneficiado você. Eu vi essa semana uma mensagem de uma pessoa em um dos devocionais falando sobre isso, que tem sido profundo para ela o conhecimento que ela tem encontrado no devocional. Então, vem com a gente. Você que ainda não meditou nas mensagens anteriores, então vai lá. Você não busca algumas vezes maratonar séries? Por que não maratonar o devocional? Eu tenho certeza que você vai dizer, olha, valeu muito a pena, com certeza, porque você vai construir uma comunhão com Deus esplêndida. Pode ter certeza disso. E é claro, não esqueça de enviar para o maior número de pessoas para que elas também recebam este devocional. Nós estamos no livro de Deuteronômio agora, capítulo 20, 21 e 22. E dentre muitos pontos que me chamaram a atenção, estes: Deus na guerra com você, filhos rebeldes e achado não é roubado, e quem perdeu é relaxado. Quem já não ouviu essa frase, esse ditado, não é verdade? Mas já já você vai entender o porquê desta pergunta. No capítulo 20, do versículo 1 ao 4, ele fala sobre estar na guerra com você. Mas como que isso acontece na prática? Vamos ler. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Seja sincero, você crê nisso? Porque se você crê, você pode até, diante dos seus adversários e adversidades, sentir medo, mas você não é atemorizado, porque você sabe do lado de quem você está. Na verdade, não é Deus estar do seu lado, é você estar do lado dele, porque é ele quem vai pelejar por você. Se você quer isso, então decida viver esta fé, de estar do lado de Deus, porque assim Deus pelejará por você. No versículo 5 ao 8, nós vemos um ponto interessante, depois de convocar para a batalha, falando sobre pessoas, os homens, que não iriam para a guerra. Aí fala sobre aqueles que estavam iniciando um plantio, aqueles que estavam com um casamento recente, aqueles que estavam em lua de mel, aqueles que estavam acovardados. Eu quero inclusive ler para você, quando fala sobre isso, ele diz assim, veja só, que interessante. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Isso é muito forte, porque com quem você anda te influencia. Se você anda com pessoas tímidas, você vai ser dominado pela timidez.
Se você anda com pessoas medrosas, você vai ser dominado pelo medo. Ande com corajosos. Ande com pessoas de visão. Ande com pessoas valentes. Ele fala aqui, dentre os que deveriam voltar para casa, eram estes. Porque, sabe qual a razão? Nada poderia desconcentrar um soldado de guerra. Então, observe o que tem te desconcentrado. Se desprenda disso, para que você mantenha o seu foco. No versículo 19, ele fala uma coisa interessante quando diz que as árvores não deveriam ser destruídas. Engraçado. Ele manda aniquilar os cananeus, mas as árvores ele fala para ficar, as árvores frutíferas, para deixá-las em pé, não cortá-las. Por quê? Nós vemos aí o quanto Deus ele preza pelo futuro. Porque para que os filhos de Israel tivessem alimento, tivessem uma colheita, tivessem uma terra onde eles poderiam construir uma vida frutífera, eles precisavam de árvores frutíferas. Diferente do que outros povos bárbaros faziam quando entravam, devastavam tudo e arruinavam plantações e tudo mais. Isso Deus ele orienta para que eles não fizessem com as árvores que fossem frutíferas. Deus pensando no futuro dos filhos de Israel. Que lindo, né? No versículo 10 ao 14 do capítulo 21, ele fala sobre quando adquirires mulheres de outros povos, elas teriam os cabelos raspados, as unhas removidas, elas seriam despidas das roupas que elas usavam. Por quê? Isso, na verdade, era um ritual que era uma forma de conversão. Simbolizava purificação. Inclusive, você pode ver isso em Números, capítulo 8, versículo 7, e Levíticos 14, 8. E também era um ato de luto pelos pais que tinham morrido, que tinham ficado para trás, que tinham sido exterminados. Como você pode ver em Deuteronômio 34, 8 e também em Números 20, 29. Então, nós vemos aí que tudo tinha uma razão. Não era algo de forma aleatória que acontecia. No versículo 18 ao 21, que eu quero ler com você, ele fala sobre o que acontecia com filhos rebeldes. Vamos ler. Ele diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe pegarão, levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Imagina como que era o filho, né? Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Parece uma atitude um quanto cruel, né? Filhos rebeldes apedrejados. Claro que é diferente de filhos sacrificados aos deuses pagãos que Deus abominava. Mas você lembra de Corá, Datã e Abirão, que criaram aquele motim e se rebelaram contra Moisés? Então, Deus, em tudo, ele pensava e por isso criava estas determinações olhando o futuro, o que poderia vir a acontecer. Então, quando acontecia essa ordem e essa atitude da parte dos pais, era, na verdade, eles pensando nas consequências que aqueles filhos trariam para a comunidade dos filhos de Israel. Hoje em dia, obviamente que nós não vivemos essa cultura, mas
vemos aí quantos e quantos filhos que são apedrejados pelo mundo, apedrejados pela vida, por estarem agindo com os seus respectivos pais com rebeldia, com bebedices e com um mau comportamento. É muito triste. No versículo 22 e 23, nós vemos a palavra de Deus falando sobre maldito eram aqueles que eram pendurados no madeiro. E aí nós lembramos de quem? Do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele de bom grado aceitou ser pendurado no madeiro, como você pode ver em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, falando sobre isso. E ele fez isso por mim, por você, por cada um de nós. Louvado seja Deus por essa atitude, porque o que seria de nós, não é verdade? No capítulo 22, do versículo 1 ao 4, nós vemos a história do achado não é roubado. Vamos ler? Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E aí ele fala inclusive até do vizinho ou da pessoa que você não conhece. Sabe o que é isso? Isso é uma atitude justa. Estou lembrando que esses dias eu fui num lugar com a Viviane e quando eu estava voltando para o carro, eu encontrei um celular numa poltrona, assim, no local onde nós estávamos. O que você faria? Eu vi que não havia ninguém. O que eu fiz? Peguei o celular, fui até a loja mais próxima ali, que era do lado, e falei, olha, ali naquele sofá, alguém esqueceu esse celular. Então, caso a pessoa volte, provavelmente ela vai vir até aqui, então, para poder deixar aqui. Eu fiz a minha parte. E você? Você tem sido dos que dizem, achado não é roubado, que perdeu é relaxado, ou que aquilo que não é seu, você não se apropria disso? Pense nisso. Bom, no capítulo 22, ele fala sobre Deus abominar os valores que eram invertidos e a ordem determinada por ele, na maneira como as pessoas se vestiam, no comportamento que elas tinham, que era contrário àquilo que foi determinado na criação em Gênesis. E hoje nós temos visto isso à torta e à direita, não é verdade? Mas não tem jeito. Não se negocia princípios bíblicos. O que está escrito e é com Deus. Então, façamos a nossa parte em exalar Jesus neste mundo. A palavra de Deus diz no versículo 6 e 7 que as mães eram soltas e os filhotes eram levados, porque era uma forma de permitir, como nós falamos da árvore, que as mães elas botassem, né, pudessem ter novos ovos e criar novos filhotes. Deus, ele observa tudo, né? Ele fala sobre o parapeito das casas, que representam os limites que cada um deve respeitar dentro de um lar. Quando ele diz sobre este assunto, né, no versículo 8, sobre construir um parapeito no telhado, no eirado. São os limites que tem que haver dentro de casa, de um respeitar o outro, para que não aconteça de haver complicações e problemas. Quando ele fala no versículo 10 sobre o boi e a jumenta, que não poderiam lavrar a terra juntos, é porque haveria uma desigualdade, né? Você vê que em tudo Deus tem uma uniformidade. É uma coisa muito organizada, né? E detalhada. Bom, sobre a prova da virgindade e também sobre o homem ou a mulher ser culpado do adultério e a moça sofrer por ter sido violentada, vamos falar amanhã. Até amanhã.